Começamos nosso Armarinho da Arte, muito bem-vindo para você que nos acompanha todas as semanas, para você que está agora ligando a TV, achou o programa pela primeira vez, também seja muito bem-vindo. Esse é o nosso programa de artesanato na TV Novo Tempo. A gente toda semana tem segunda, quarta-feira com programa inédito e muitas novidades em pintura, em costura, em tantas outras técnicas que quem gosta de artesanato curte demais. Então a ideia é poder também a gente fazer uma decoração diferente em casa, ir deixando algum cantinho mais bonitinho. Eu hoje vou embelezar meu canto do jardim, apesar que meu jardim é muito pequenininho e é por isso mesmo que eu acho essa opção de fazer aqueles jardins verticais que chama, né? É uma opção muito boa no meu caso, já que o espaço é pequeno, você pode colocar no corredor de casa, pode colocar na sua sacada, pode, se tiver mesmo assim um jardim maior, também pode fazer esse trabalho. Olha que bonito, tá aqui do meu lado. Essa peça é bem fácil de fazer e a gente vai mostrar para vocês hoje como fazer esse aspecto de falso ferrugem que vocês veem ali no vaso. O vasinho de plástico. Então, como você prepara um plástico para poder pintar? A gente fez com uma base de madeira para deixar ele mais bonito, mas você também pode fazer só comprar esses em lojinhas de R$1,99. Você compra esses vasinhos bem baratinhos e deixa aí do teu jeito personalizado também. Mas lógico que também a parte de trás eu acho um charme. E quero mandar um abraço grande para minha amiga Márcia Pasqualin, que me ajudou para desenvolver essa técnica. Eu cheguei lá com o vasinho e falei, Márcia, o que a gente faz? Então, ela que é super criativa também me ajudou para a gente juntas ir montando essa ideia aqui para vocês, tá? Então, acompanhe o passo a passo, tem muita dica interessante, como a gente vai tratar e envelhecer a madeira também. Então, esse é o nosso programa de hoje. Mas lembrando que no nosso blog você tem costuras, tem muitas pinturas, tem também muitas dicas para aniversários, festas. Temos todas as nossas convidadas que têm passado aqui no nosso programa, aparecem no nosso blog novotempo.com/armarinho da arte. Ali você tem as listas de materiais e muito mais também para poder fazer seus artesanatos. E no Instagram e no Face, nossas redes sociais, a gente sempre está em contato através do @armarinho da arte, tá bom? Agora sim, começamos nosso programa? Veja só a lista de materiais. Para fazer o porta-vaso com falso ferrugem, você precisa placa de madeira de pinos, verniz acrílico, rolinho pequeno, bandeja de isopor, cola branca, esponja de cozinha, trincha macia, tinta marrom, ferrugem, cinza e branco, estêncil de palavras e flores, vaso plástico, primer cinza e pregos. Bom, você acompanhou ali a lista de materiais, já daqui a pouquinho passa de novo para você conferir se está todo o material ali pertinho na mesa. E eu vou passar algumas dicas para você poder pintar no vaso em si. Eu tenho um outro aqui que já eu vou pegando, só esse que eu tinha na mesa agora. Vocês viram que ele é plástico, tá? Que vocês vão comprar naquelas lojinhas de material que vendem mais importados, baratos, enfim e tal. E tem uma loja na cidade que a gente mora que vende muito desses coisinhas para planta, jardinagem, então. E são bem baratinhos e você pode comprar da cor que seja, não importa se é preto, se é branco, tinha até, aliás, branco, cinza, enfim. Eu queria preto porque o que me interessou foi a parte de trás, tá? Essa parte aqui eu vou pintar e vai ser aquele falso ferrugem que a gente chama. Então eu vou só rapidinho para mostrar para vocês. O que eu passei foi um primer, tá? Na cor cinza. Se você tiver, tem um anti-ferrugem, eu acho também, tem um branco que serve para fazer esse trabalho também. Você pode até lixar às vezes a peça de plástico para que a tinta adira melhor. Agora, eu acho que o primer resolve, é mais fácil, só que você precisa de um lugar arejado. Tá? A gente, como está com o estúdio fechado, eu já trouxe esse adiantadinho aqui. Só vou rapidamente, um pouquinho eu vou colocar aqui para vocês olharem, tá?
E não vou passar mais, porque senão a gente, em lugares fechados, é difícil, assim, é um cheiro bem forte. Então, o que eu tenho também em casa, apesar de não ter muito espaço fora, coloco uma caixa de papelão, sabe? Deixo ali a peça até quando a gente passa verniz e de longe assim vai passando, deixa secar do lado de fora da casa também, é melhor, principalmente se tem animaizinhos ou crianças e também para nós adultos, né, gente? Bom, vou deixar ele aí secando e já vou preparar desse lado aqui a minha peça de madeira, tá? Então, eu vou passar o verniz, que é importantíssimo para que a gente possa preparar a nossa madeira. Depois que você passou o verniz, no mesmo sentido dos veios da madeira, tá? Passa nos cantinhos aqui, passa aqui em cima, tal. Seca, você pode secar com secador, pode secar ao ar livre. Uma vez que você já passou o verniz, pega uma lixa e começa a lixar assim para deixar a tua peça bem macia. Você vê que com verniz ela fica realmente muito mais fácil de pintar. E essas partezinhas do corte da madeira, as beiradinhas, tudo fica bem, um acabamento mais bonito, tá? Bom, eu já trouxe ela preparada, então não vou fazer muito mais do que isso. Já ela está bem lixadinha. Vou deixar por aqui o meu verniz. E agora a gente vai pegar a nossa esponjinha querida, que sempre a gente usa para tingir a madeira. Pega uma esponja de cozinha, corta no meio e já separa para isso, tá, gente? Que essa seja a tua esponjinha para fazer os artesanatos. Bom, vou pegar um marrom escuro e vou fazer o seguinte. Nesse sentido aqui, eu começo a trabalhar, a tingir a minha madeira, tá? Se você vê, ai, ficou muito escuro, não queria tão escuro, bom, pega o lado que está mais, que está umedecido da esponja, que não tem tinta, e você tira um pouquinho do excesso. Nessa parte dos veios aqui, dos nós da madeira, dá uma caprichada para que a tinta entre ali, bom? E aqui, então vocês veem que sempre vou no sentido que eu passei o verniz, no sentido que eu passei a lixa também. Nas laterais a gente vai pintar aqui em cima. E também os cantinhos, tá? Bom, feito isso, gente, o que vamos fazer? Vou secar um pouquinho com o secador, porque agora eu tenho que passar a cola branca, tá? Então eu já posso tirar minha luva, seco rapidinho com o secador e a gente passa colinha branca. Perfeito. Já está bem seco? Então agora a gente pega a cola branca, pega um rolinho de espuma, tá? Que esteja sequinho. E vou passar ele, molhar bastante na cola, tá? Trabalha ele aqui na bandejinha de isopor, certo? Vou botar aqui. E aí você começa a passar a cola. Não precisa assim ser perfeitinho, bem nos cantinhos, não. Vai passando, partes mais curtas, mais longas, não tem problema.
porque o efeito mesmo que eu quero conseguir é que apareça um pouquinho a madeira aqui em cima. E se você quiser que craquele bastante a nossa tinta, então seria interessante que a gente possa passar bastante cola, tá? Que essa é a finalidade do que eu tô fazendo. Para que a gente está passando cola? Para que depois, quando eu passar a tinta em cima, ele consiga craquelar, dar esse efeito que a gente logrou na outra peça, tá? Então, eu vou passando um pouquinho mais, eu quero passar bastante colinha. Aproveito o que eu tenho aqui. E aí? Agora o que eu preciso é passar o secador de cabelo, tá? Novamente, para acelerar a secagem. Agora, o que eu falava para vocês, se de repente estão fazendo várias peças ao mesmo tempo, vai pintando uma, vai fazendo outra, então também pode deixar secar ao ar livre, só que demora um pouquinho mais. Então, para isso, eu pego o secador de cabelo e acelero um pouco, ele seca rapidinho, tá? Vou deixar essa minha bandejinha por aqui. Enquanto eu vou secando um pouquinho aqui essa colinha para preparar a nossa peça, a gente vai fazer um breve intervalo, mas volta logo em seguida com mais Armarinho da Arte e já te ensino também como trabalhar o falso ferrugem, que é a técnica de hoje. Estamos de volta com mais Armarinho da Arte e hoje trouxemos para você uma decoração para seu jardim que eu tenho certeza que vai gostar muito. É uma peça bem fácil de fazer e a dica ali é colocar esse falso ferrugem que você vê no nosso vasinho, né? É um vasinho que eu comprei numa lojinha daquelas de R$1,99. São bem baratinhos e tem diversos tamanhos, né? Eu comentava até que quando eu comprei para bolar essa peça assim, eu achei esse bonitinho e tal, depois quando eu fui comprar mais iguais não tinha um pouquinho maior, mas mesmo assim a gente vai mostrar para vocês, é um modelo diferente, mas a técnica é exatamente a mesma, então até pode acontecer com você, não significa que na cidade que você mora tenha exatamente a mesma peça que a gente está fazendo aqui, cada um também adapta, né, a seu estilo, a seu gosto e aquilo que a gente consegue também. Bom, no bloco anterior a gente passou verniz na peça, tá? É muito importante você passar dos dois lados, lembrando que aqui atrás também ele pode ter umidade, então como pode colocar suculentas, pode colocar plantas, o que seja, pode passar essa umidade, né? Ou até pegar chuva se estiver na varanda de casa, enfim. Então é importante que você proteja a sua peça. Depois passei a esponjinha com tinta marrom, tá? E tingi essa madeira, mas você vê que como a esponjinha estava umedecida, ela ainda preserva esses veios da madeira, que fazem da nossa peça mais rústica, mais bonita. E coloquei também com rolinho de espuma, cola branca, tá? Coloquei bastante cola mesmo. E agora eu vou pegar um pincel, tá? Uma trincha que a gente chama, de pelinhos mais macios, e eu vou passar tinta branca, tá? A tinta, como que a gente vai passar? Ó, pode ir desse jeito mesmo, não precisa começar bem no início, tá bom? Se passou uma vez já e ficou uma falhinha, bom, tudo bem, a gente pode até passar uma segunda vez, mas depois de secar. Tá? Senão a gente acaba borrando o que acabou de fazer. Bom? Então, só dá uma esticadinha. A ideia é que ele fique mesmo essas marcas das pinceladas, porque como eu falei, é uma peça rústica. A gente tenta imitar muito o que é a madeira de demolição, né? Que tá tão alta em decoração, e até porque é uma peça rápida de fazer, você não precisa
ser muito certinho. Tem gente que por aí, eu nunca pintei, não sei, me dá medo. Não tem que ter medo, ó. Não tem segredo aqui. O que você vai ter que caprichar mais, quem sabe, vai ser no vaso, mas também vocês vão ver que não é nada difícil. Eu vou precisar um pouquinho mais de tinta branca. Já vou colocar aqui na nossa bandejinha. Bom, uma vez que a gente já finalizou, o que eu faço agora? Vou querer, além de secar a minha peça, eu quero que ele craquele, tá? Então, o que é craquelar? Sabe quando a tinta quebra? Então, é isso aí. Se você observa na peça que eu já trouxe pronta, você vai ver que a tinta tem umas quebradinhas. Ali em cima, por exemplo, perto de Le Jardinier, também está um pouquinho quebradinho, né? Então, dá um pouco mais essa brincadeira do rústico, tá bom? Bom, vamos então secar? Olha, veja como a gente secou com o secador, como fica todo quebradinho, assim, parece aquela xícara de porcelana bem antiga, ou até uma pintura. Eu lembro que na minha casa tinha umas portas, assim, que acabava craquelando de quando era madeira, e tinha muita tinta. Então, isso é um pouco o efeito que a gente quer fazer aqui nessa peça, tá? Eu vou deixar ela aqui um pouquinho de lado, porque quero me concentrar na parte do vaso, que a gente precisa muito, já que é o nosso destaque de hoje. Então, você vai pegar uma trincha, pode ser a mesma que você estava usando agora há pouco com branco, lava, ou pode ser uma outra. E você vai pegar o vaso e pintar com essa cor meio de barro, ferrugem, eu coloquei na lista de materiais, mas é mais para fazer referência, né, a técnica. É bem assim a cor do vaso de barro. Então aí a gente vai... Olha como pinta facinho, porque a gente tinha passado primer. Na parte de trás nem preciso passar, a não ser que você queira para a gente fazer um teste, que também é uma boa, para você poder imitar esse ferrugem, né? Mas eu acho que tá de boa, assim, nem precisa. Eu passei, naquele que eu já trouxe pronto, umas 2 demãos. E aqui em cima, vou colocar mais tinta. Aqui em cima a gente também vai pintar, tá? No lado de dentro eu não passei primer. Eu passei mais assim, bem em ciminha mesmo. A ideia depois é cobrir com a própria plantinha ou suculentas que você coloque ali, né? Então, agora seca e passa uma segunda demão. Tem que passar aqui embaixo, porque ele aparece também. Uma coisa que eu sempre faço nos meus vasinhos de plástico, uma dica que eu vou passar para vocês, eu faço um furinho. Esse não tem. Então eu faço com a ponta da tesoura mesmo, 1, 2 furinhos, para que quando a gente colocar água, ele possa sair um pouco, senão acaba afogando um pouco as nossas plantinhas, né? Seca com secador e aí a gente já vai começar a passar o estêncil, tanto na peça quanto você vai começar a fazer o ferrugem aqui no vaso. Então, vou secar rapidinho
Ok, eu passei umas 3 demãos, tá? Você precisa ver que ele está totalmente coberto e que ficou assim, bem... não ficou as pinceladas, vamos dizer assim. Porque apesar que a gente vai trabalhar um pouquinho com a esponja, é interessante que o fundo esteja bem coberto para que não misture muito, tá? Então tentem fazer umas 3 demãos, eu acho que tá bom. Então, vou colocar esse pincel ali para lavar. E eu tenho essa esponjinha que não é a original, assim, a esponja marinha, que é bem melhor até para isso. Mas ela é mais porosa e é mais fácil até de você conseguir. Então, a gente vai fazer aquele efeito do ferrugem com essa esponjinha aqui. Eu vou colocar o marrom mais escuro. E vou começar... Experimenta meio embaixo, assim, para ver se tá dando certo. E aí você vai para cima, tá? Vai misturando, vai colocando a esponjinha em diversas posições assim, né, para poder passar toda a região do vaso, tá? Assim vai completando ele, vocês estão vendo ali que ele já começa a escurecer um pouquinho, até posso misturar um pouquinho de preto se for o caso, mas vou deixar ela por enquanto ali, porque eu quero mostrar como que eu fiz o stencil do mesmo jeito, simulando que fosse o ferrugem. O primeiro que eu preciso fazer é pegar o vaso já montado e medir até onde ele vai, tá? Então, eu quero bem aqui embaixo, ótimo. Aí eu consigo colocar essas palavrinhas, le jardinier, aqui em cima. Vou pegar uma fita, tá? E já vou com a cor ferrugem, que foi a primeira que eu usei no vaso. E quero uma toalhinha para tirar um pouquinho o excesso aqui do pincel. E vou fazer isso aqui, ó. Passa primeiro a palavra. Seca. E depois vai passando de novo, tá? Para ele ganhar mais cor. Eu, como já não tenho muito tempo, enquanto ele seca, vou intercalando aqui um pouquinho para terminar, né, a pintura do nosso vasinho. Depois, você pode pregar com parafuso. Esse já tem um espaciozinho para a gente colocar um parafuso ou um preguinho, tá? Importante, depois que você termina a sua peça, poder passar um verniz, que pode ser o próprio acrílico que a gente passou antes, ou pode ser até um verniz em aerossol. E aqui, ó, aqui eu passei muito, então... Bom, aí ele já está bem adiantado. O que a gente vai fazer, passa mais um pouquinho e com o mesmo pincel, gente, eu passei marrom. O marrom que a gente passou agora, mais escurinho. Então, nem preciso limpar o pincel. Tenho que secar primeiro. E aí, passo novamente o marronzinho aqui embaixo, tá? Para ir trabalhando um pouco esse esfumadinho. Bom? Bom.
Olha como ele já está pegando uma cor. Você aqui embaixo pode colocar outros elementos, que pode ser o ano, eu coloquei até uma rua, como se fosse assim, bem na entrada de uma casa, enfim. E depois eu tenho a minha parte da base que eu vou colocar. Aqui ele tem um furinho, tá vendo? Então esse furinho aqui que aparece, a gente vai pregar, centraliza ele, tá? E depois de passar verniz na peça inteira, pode trabalhar com o stencil também, do jeito que eu trabalhei aquele outro. Você vai colocar o seu vasinho e vai ficar bem bonito para colocar suas plantas ali, suas suculentas, que hoje em dia você vê tanto, ou que você melhor gostar, tá bom? A gente já vai ficando por aqui, realmente o nosso tempo voou hoje, mas tem muitas dicas também de artesanato no nosso blog, novotempo.com/armarinho da arte. Eu te encontro no próximo programa. Um abraço grande, tchau!